Bom, iniciou a gravação. Tem gente aqui querendo entrar, só um momento. A gente sempre imagina isso, cara, que durante o recesso a gente vai estudar bastante, né? Nem todo mundo consegue fazer isso, certo? Mas a gente sempre imagina isso. Um conselho que eu dou para ti todas as férias que você pega, férias escolares, né, vamos dizer assim, de um término de um semestre para começar o outro, e você sabe quais são as disciplinas que você precisa fazer, leia o conteúdo anteriormente, né? Mesmo que você não entenda, leia, tá? O fato de você não entender, né, quando você faz a primeira lida, não diz que você não está aprendendo alguma coisa, tá? Porque quando você pega um professor que ele vai te explicar, tu já tem uma melhora na qualidade daquilo que você já tinha lido, né? Uma qualidade de interpretação, de compreensão daquilo que você já tinha lido. Então, eu fazia isso, por exemplo, né, durante a minha graduação. Eu sabia quais as disciplinas que eu ia ter que fazer no outro semestre, então eu estudava. Eu li o livro anteriormente, chegava lá, né, na disciplina, já sabendo fazer alguma coisa, então eu conseguia melhorar, né, ou acelerar o aprendizado, né? Vamos dizer assim. Então, pessoal, a gente vai continuar falando de derivadas, né? E também a gente vai continuar procurando entender como calcular derivadas, tá? Derivadas de uma função de uma variável, deixar bem específico, derivadas de função de uma variável, né? Então, o foco dessas aulas vai ser em relação a isso. E aí, para isso, a gente viu derivadas, né, uma pequena revisão do que já foi visto nas aulas anteriores. A gente viu derivadas de funções isoladas. De funções isoladas. Tá? No sentido de você ter só uma função polinomial, ou só uma função trigonométrica, ou só uma função exponencial, tá? Nesse sentido, né? Por exemplo, se você tem fx igual a x elevado a n, certo? Sua derivada é igual a n x elevado a n menos 1. Se você tem uma função do tipo e elevado a x, a sua derivada é e elevado a x. A gente já viu isso. Se a sua função é igual ao ln de x, a sua derivada, tá, é 1 sobre x. Isso foi mostrado na aula da tarde, tá? Tá demonstrado, tá gravado, tá demonstrado. Eu não vou repetir aqui, vocês podem pegar lá o vídeo e assistir essa demonstração. Já está no canal do YouTube já. Então, qualquer coisa, assistam lá. F de x igual a seno de x, isso aqui também foi mostrado. E foi mostrado que a derivada dessa função é igual ao cosseno de x, tá? F de x sendo igual ao cosseno de x, a derivada dessa função é igual a menos o seno de x, certo? Existem outras funções isoladas que a gente pode calcular a derivada, né? E aí, toda vida que a gente for calcular a derivada, a gente tem que usar a definição de uma nova função, tá? Teria que usar a definição limite de h que tende a zero, da f de x mais h, menos a f de x, isso dividido por h. Essa é uma opção. E a outra opção, né, não é você mais usar a definição, é você partir a usar as regras de derivação, né? E aí a aula de hoje vai ser dedicada a falar dessas regras de derivação, tá? A gente vai falar das regras de derivação, como aplicar elas e como entender elas. Eu não vou demonstrar essas regras, tá? O curso é um curso voltado a como usar a matemática como ferramenta e não um curso de matemática onde você precisa demonstrar tudo aquilo que você faz, certo? Mas é fácil a demonstração é fácil ver, né? E tem alguns livros que trazem já essa demonstração, tá? Então, por exemplo, tem uma regra chamada regra do produto. Regra do produto, tá? A regra do produto, ele fala o seguinte, se você tiver duas funções, f de x
e g de x, certo? As duas funções estão multiplicando, né? Como, por exemplo, suponha que f de x e g de x seja h igual a h de x, onde f de x é igual a x, g de x é igual a e elevado a x. Aí, então minha h de x aqui vai ser igual ao produto das duas, ou seja, x é elevado a x, tá? Aí eu pergunto a vocês, quanto é a derivada da h de x? Né? Quanto é a derivada de h de x? Aí essa questão você pode resolver aplicando a definição nessa função, ou você pode resolver usando a regra do produto. Quem é essa regra do produto? Olha, de novo, h de x é igual a f de x vezes a g de x, certo? H de x mais h, opa, aqui h de x, vou botar h de x mais delta x, certo? Eu disse delta x, porque aqui, como eu botei aqui h aqui, aí ficaria h aqui, não dá certo não. Isso aqui é igual a f de x mais delta x, g de x mais delta x, tá? Aí, obviamente, isso é igual ao limite de, no lugar de h, eu estou botando delta x tendendo a zero, dou a f de x mais delta x, f de x não, estou calculando a derivada de h, né? H de x mais delta x, menos h de x, dividido por delta x. Só alguém querendo entrar aqui, só um momento. Isso daqui é a derivada da h de x, certo? Ou seja, estou dizendo que a derivada da h de x é a derivada do produto, tá? É a derivada da f de x vezes a g de x, o produto das duas. Essa derivada aqui. Aí vamos ver o que é que acontece. Ó, veja que eu vou pegar agora o limite de delta x tendendo a zero. Eu vou substituir h de x mais delta x por f de x mais delta x, g de x mais delta x. Tem alguém querendo entrar aqui, pessoal? Só um momento. G de x mais delta x menos f de x, g de x. Tudo isso dividido por delta x. Até aqui tudo bem, galera? Sim. Sim, né? Aí, eu vou botar aqui em outra página. Você tem lá o limite, certo? De delta x que tende a zero, tá? Tem alguém querendo entrar aqui? Só um momento. Pronto. Delta x que tende a zero. De... Aí, deixa eu botar aqui esse bicho aqui. Vou botar até aqui, mais ou menos. De f... Opa, é a caneta. F de x mais delta x vezes g de x mais delta x menos f de x, g de x, tá? Aí eu vou fazer a seguinte brincadeira. Isso tudo dividido por delta x, né? Eu vou fazer a seguinte brincadeira. Eu vou somar zero. O que é que significa dizer isso? Eu posso botar aqui mais um menos um. Estou somando zero. Né? Mas eu também posso botar algo do tipo... deixa eu ver aqui. F de x mais delta x vezes g de x, por exemplo. Se eu fizer isso, vezes g de x. Vamos ver o que é que acontece. Eu estou somando esse cara. Se eu estou somando ele, eu vou tirar ele. Menos, né, f de x mais delta x. Eu botei a mais, né? Isso aqui eu botei a mais. Eu botei a mão, esse cara ali. Ó. Se eu botei a mão, eu também tenho que tirar ele a mão. Tá? Faltou espaço aqui, não foi? Menos f de x mais delta x. Certo? F de x mais delta x. G de x. Fechou aqui. Tudo bem, pessoal? Até aí deu para todo mundo entender isso aqui que eu tentei fazer?
Essa parte aqui, que faltou espaço, né? Deu para todo mundo entender? E qual é a vantagem disso aí, se vai tender a zero, vai dar indeterminação? Calma, cara. Qual a vantagem disso aí, né? Delta x tende a zero, né? Olha só, tu tem f de x mais delta x vezes g de x. Vou botar assim, tá? Vezes g de x mais delta x, né? Menos f de x g de x mais f de x mais delta x g de x, né? Eu botei isso aqui à mão, tô tirando esse cara à mão, f de x mais delta x g de x, né? Tudo isso está sendo dividido por 1 sobre delta x, não é? Tá? Que é esse delta x ali. É só para poder especificar. Aí aqui, ó, tem g de x, aqui tem g de x. Eu vou colocar o g de x aqui em evidência, tá bom? Aqui tem f de x mais delta x, aqui também tem f de x mais delta x. Eu vou colocar f de x mais delta x em evidência. Aí veja o que vai ficar. Limite de delta x tendendo a zero, certo? Colocando esse daqui em evidência, vai ficar f de x mais delta x, que multiplica quem? G de x mais delta x, menos g de x, né? Concorda comigo aqui? Mas tu tirou esse. Tu desapareceu com delta x lá de baixo. Oi? Deu o delta x lá de baixo. Ah, tá ali, tá ali. Aqui, né? Aí, ainda vou colocar isso lá no final, tá? O delta x, tá bom? Aí mais, vou botar agora g de x em evidência. Então, vai ficar g de x em evidência, né? G de x em evidência, que multiplica quem? A g de x. O menos f Multiplica. de x mais o mais f de x mais delta x. Exatamente, f de x mais delta x menos a f de x, né? Fechou o parênteses. Fechou tudo. Tudo isso está sendo dividido por 1 sobre delta x, não é assim? Sim. Ó. E aí eu vou colocar aqui em outra página aqui para você ver. Vai ficar o limite delta x tendendo a zero. Olha só, a primeiro, eu vou dividir isso aqui em dois limites. Esse daqui, certo? Esse daqui e esse daqui, tá bom? Dá para entender, né? Vou dividir em dois limites. Então vai ficar o limite de f de x mais delta x, que multiplica g de x mais delta x menos a g de x dividido por delta x, não é assim? Mais o outro limite é o limite delta x que tende a zero da g de x que multiplica quem? F de x mais delta x menos a f de x, a g aqui não, menos a f de x dividido por delta x. Delta x está nos dois, né? Beleza pura até aí? Tá claro isso para você? Sim. Sim. Quem é esse limite aqui? Derivada de g de x. A derivada de g de x. Delta x está tendendo a zero, então só fica f de x aqui, não é? Então veja que o resultado ali, ó, f de x, a derivada da g, mais, aqui tem a g de x, vezes quem? Derivada de f de x. Derivada de f de x, tá? Ou seja, de uma forma mais simples de falar, então, se você tem um h de x que é igual a um produto de duas funções, a derivada do h de x é igual, né, à derivada desse produto, certo? E a derivada desse produto, você escreve isso como sendo a derivada da primeira vezes a segunda, foi o que a gente encontrou ali, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Beleza pura, pessoal? Por
que derivou mesmo? Não entendi, não. Por que derivou? Tá. Qual o objetivo qual o objetivo da aula, por exemplo? O objetivo da aula é você aprender a calcular derivadas, não é? Como calcular derivadas. Esse é um dos objetivos da aula. Quando se fala em como calcular derivadas, vai aparecer derivadas, vai aparecer funções que você vai ter algo do tipo uma função h de x igual a x seno de x. Tá? Como é que você deriva isso aqui? Não lembro direito. Não lembro direito, né? Aí veja bem, você conhece a derivada da função polinomial. Você conhece a derivada da seno. Mas você não conhece a derivada desse produto. Aí você teria que aplicar a definição. A definição é demorada, a definição é complicada. Agora você não precisa mais aplicar a definição com a regra do produto. Você simplesmente vai aplicar a regra do produto. Que é essa regra aqui. Entendeu? Ou seja, a derivada dessa função aqui, né, a galinha de x, é a derivada da primeira. Quanto é a derivada de x? 1. Então, ficou segunda. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira. Quanto é a derivada da segunda? Quanto é a derivada do seno? Cosseno. Pronto, acabou-se. É muito melhor do que você estar aplicando a definição, não é não? Tem nem comparação. Exato. E aí, por exemplo, aqui voltando aqui só um minuto, toda vida que você tem um limite, né, nessa função aqui, por que isso aqui é derivado de g, né, por exemplo, né? Toda vida que você tem um limite, né, de ΔX tendendo a zero, dessa variação em cima, dividido por ΔX, isso é a derivada. Toda vida isso acontece. Isso é a derivada de g. Aqui é do mesmo jeito. Ó. Você tem um limite, ΔX tendendo a zero, e a variação aqui em cima, né? F de x mais ΔX menos F de x. Isso aqui é a derivada de F. Tá? Então, isso vem da onde? Vem da definição de derivadas. Tá? A forma como a gente definiu derivadas já mostra isso. Certo? É por isso que a gente falou aqui que isso aqui é a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Ou a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Então, fazendo exemplos aqui, só para poder fixar, fazendo exemplos, você pega aqui, por exemplo, f de x igual a x é elevado a x. X ao cubo é elevado a x. Quanto é a derivada dessa função? E aí, galera? Fica 3x ao quadrado. Que é a derivada da primeira. Vezes e elevado a x, mais e elevado a x ao cubo, e é x, é na x. Tá? Então, você derivou a primeira vezes a segunda, né? Repete a primeira na outra parte. Repete a primeira, deriva a segunda. E se você tiver assim, ó, a x à quinta é elevado a x cosseno de x. São três funções. Veja bem, são três funções agora. Tá? São três funções. Tá aqui uma, aqui duas, aqui três. Quem é a derivada? Você faz a mesma coisa. Você deriva a primeira. Quanto é a derivada de x à quinta? 5x a quarta. X a 5 a quarta, repete as outras duas. É a mesma coisa. Mas, você repete a primeira agora. Quanto é a derivada da segunda? É na x. Repete a terceira. Agora, você repete as duas primeiras. Quanto é a derivada da terceira? Menos seno de x. Não é bem mais fácil? Repete só a ordem aí. É simplesmente você deriva a primeira, repete as outras. Aí depois você repete a primeira, né? Você sempre deriva só uma das funções. E aí você vai permutando, entendeu? Ah, pronto. Aí, É, tanto vai, né? O número aí de função que tiver aí. tanto faz. Se você tiver aqui, por exemplo, x elevado a 7 vezes
E elevado a x vezes cosseno de x vezes o ln de x. Né? Quanto é a derivada dessa função? Você sempre faz, ó. Você deriva a primeira, repete o resto. 7x a sexta. O resto é elevado a x, cosseno de x, ln de x. Mais, você repete a primeira, tá vendo que eu estou permutando? E agora eu passo para a derivada segunda. É elevado a x, cosseno de x, ln de x. Né? Aí você agora repete as duas primeiras, mais, repete as duas primeiras, x a 7, é elevado a x, deriva a terceira, menos seno de x, que a derivada do cosseno é menos o seno, vezes o ln. Mais, repete as três primeiras, x a sétima, é elevado a x, cosseno de x, vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x. Belezinha? Entendeu que você vai só permutando? Vamos lá de novo, pessoal. Vamos pegar um exemplo mais simples. Qual é a derivada de x vezes o ln de x? E aí, galera? Fica ln de x mais x vezes 1 sobre x. Ou seja, que é ln de x mais 1. Tranquilo? Deu para todo mundo entender, pessoal, isso aí? Vocês conseguiram entender? Do Entendo produto? por que diabos eu iria fazer isso. É uma vantagem de fazer uma derivada, pessoal. Não estou entendendo por que a gente deveria fazer isso. Ah, Toda tá. vida Não entra na eu minha cabeça, escuto não. isso. A dificuldade dos alunos é entender a utilização. Pronto, cara. Aí, Isso que vamos lá. muitos não gostam. Para que utilizar derivadas, né? Para que serve isso? Reta Tá. tangente. Para que eu quero saber reta tangente Pronto. numa função? Qual o seu curso? É CC? É? É. Pronto. Você faz ciência da computação. Certo? Aí, você provavelmente vai ver uma coisa chamada pensamento computacional. Você provavelmente vai ver uma coisa chamada pensamento computacional, algoritmos, né? Você vai ver Big Data, né? Acho que é assim que se escreve. Né? Você deve ver técnicas de aprendizagem de máquina, né? Você deve ver técnicas de mineração de dados, né? E aí mineração de dados, você deve ver também criptografia, né? Criptografia. Aí eu pergunto a ti, será que nenhuma dessas disciplinas aqui que tu vai ver são disciplinas específicas e cada um deles aqui, obviamente, é um mundo. Quando você fala em aprendizagem de máquina, por exemplo, eu tenho 3 tipos de aprendizado, né? Que é a aprendizagem de máquina não supervisionado, supervisionado e tem aquele, eu acho que é por reforço também, né? Acredito que é isso. E aí, você entra em cada um deles, você tem aí uma forma de você calcular, né? E aí, se você for mais a fundo, você tem também uma coisa chamada rede neural, a rede neural, né? E aí, eu pergunto para ti, será que nenhuma dessas disciplinas aqui tu vai ver cálculo nelas? Será que o cálculo não ajuda nelas de jeito nenhum? Deve ajudar, mas sei lá. Não sei como. Tá. Como Derivada. é? Tá, tudo bem. Quando você fala em algoritmos, por exemplo, você está criando um algoritmo para poder fazer tem algum objetivo aquele algoritmo. E algum desses algoritmos, por exemplo, é para minimizar a perca de alguma coisa ou para você maximizar alguma coisa, tá? Quando você fala em minimizar ou maximizar, o que você está falando é de derivadas. Ele está fazendo isso através de derivadas. Então, para tu entender o algoritmo que tu está estudando, tu precisa entender cálculo, né? Senão tu vai ser só um cara que aperta botão.
Entende o que eu estou querendo dizer, né? Por exemplo, em aprendizagem de máquina, né? Você tem lá aprendizagem de máquina supervisionada, você tem algoritmos, né, de classificação e algoritmos de regressão. Como é que tu faz uma regressão? Aí em estatística, né, lá em estatística, quando você está estudando estatística, tu vai construir um gráfico de uma função, tu vai botar os pontos que tem lá naquele gráfico, né? E aí tu percebe que vai ter um padrão. Só que aquele teu padrão não é 100% correto. Você tem uma previsão, então você faz uma reta de regressão e você tem um erro associado àquilo, né? Então, você espera que aconteça isso, mas você tem um erro, uma barra de erro, tá? E aí, para você fazer uma fórmula de regressão, né, como é que tu acha que é feito isso? Como é que tu acha que é calculado o coeficiente angular de uma reta de regressão? Ou de uma curva de regressão? Você também pode ter uma curva, né? Como é que tu acha que é feito essas coisas? Marca a função, né? Marca a função, mas como é que tu acha que é construída a função? Quais são as propriedades dessa função, né? Como é que é determinada as propriedades dessa função? Como é que é determinada onde a função está crescendo e onde é que a função está decrescendo? Onde a função tem um ponto de mínimo ou onde a função tem um ponto de máximo? Então, para você determinar qualquer tipo de propriedade da função, tu usa derivadas, tá? Então, vamos lá. Voltando à aprendizagem de máquina, tu pega um algoritmo de classificação. Um algoritmo de classificação a gente pode ver de uma forma mais simples, que é uma forma de você selecionar, de você separar dados, né? Por exemplo, separar por sexo masculino e sexo feminino. Em relação a site compra, por exemplo. Quem é que você acha que compra mais? Ah, eu não sei, né? Aí você pega lá uma rama de dados de um site qualquer que você quer, né? Você separa essa rama de dados que você tem. Aí, se você tem essa informação do sexo que está comprando, né? Você vai lá e coloca lá, você cria então sua filter e seu target, né? E aí você faz os cálculos e você mostra que há uma separação, né, dentre esses dados. Mas aí como foi que tu conseguiu essa separação? Né? Como foi que tu conseguiu separar esses dados? Obviamente, então você está dizendo que existe dois perfis. Então você está criando dois perfis. Você está construindo dois perfis. Isso é construído através de álgebra linear e cálculo. Né? A base disso está envolvendo álgebra linear, cálculo e estatística, obviamente. Né? A base disso. Só que você me bota tudo isso dentro de um algoritmo. E o algoritmo já faz tudo isso para ti sem precisar tu saber de tudo isso por trás. Né? Só que se você não entender como é que funciona o algoritmo direitinho, tu vai ser o cara que aperta o botão, né? Apertou, obteve o resultado, beleza, né? Mas aí você se pergunta, mas por que o resultado é desse jeito? Por que o algoritmo conseguiu separar desse jeito? Aí vem outra questão, por que o pessoal da computação ainda hoje tem que estudar algoritmos? Por que o pessoal da computação ainda hoje precisa modificar um algoritmo? E toda vida que faz uma modificação, faz uma publicação. Você sabe dizer? Tá. Então, você está sempre lançando mão de novas funcionalidades. Essas novas funcionalidades você só consegue entender se você entender o que tem por trás, que tipo de informação que você consegue retirar e como foi construído esse algoritmo. Certo? Então, veja que quando você fala de criptografia, por exemplo, tem equações lá, né, que elas são equações diferenciais, né, que representam como é que a informação é passada de um sistema para o outro, ou coisa desse tipo. Ou então em relação à segurança, né? Mas aí, quando você olha para as equações diferenciais, isso são derivadas, é a base. A base das equações diferenciais é derivadas. Tá? Aí você pergunta para mim de novo, para que serve estudar derivadas? E você ainda pode perguntar mais especificamente, para que serve estudar derivadas no meu curso? Cara, sinceramente, bom, existe a possibilidade de você fazer simplesmente isso, aprender a programar, ser um excelente programador, entender como usar, entender qual tipo de informação você retira, tá? A partir desses algoritmos, a partir da mineração de dados, a partir das técnicas que você aprendeu,
né? Mas, ao mesmo tempo, se você não tiver uma base boa de cálculo, você não vai entender o que tem por trás daquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu não entendo o que tem por trás de um software. Eu não sei programação. Então, eu não entendo como é que se programa determinadas coisas, né? Como é que é feito algum site, uma coisa desse tipo. Eu não entendo, eu sou um usuário, né? E o usuário, bom, ele quer facilidade. E aí eu te vejo também no cálculo como sendo usuário. E é por isso que eu não perco muito tempo fazendo demonstrações de cálculo como deveria fazer em toda a disciplina de cálculo 1, que é fazer demonstração em cima de demonstração dizendo o que vai acontecer. Aqui a gente está focando muito em como obter a informação, em como a gente vai calcular, né? Em como é que é obtido, é extraído, e dando o significado daquilo, tá? Pelo menos essa é a minha visão. Eu não sei se é a visão correta. Bom, eu espero ter conseguido te responder, cara. Mais ou menos, né? Pelo menos. E aí, consegui? Esclareceu um pouco, mas você pode prosseguir aí no seu trabalho, por favor. Tá certo. É difícil acreditar. Você sabe que tem uma disciplina, quando eu fiz graduação, tem uma disciplina chamada álgebra linear. Essa disciplina também eu percebo dessa mesma forma que você. Por que eu vou estudar isso? Né? Não entendi ela quando eu fiz a minha graduação. Então, eu passei um semestre todo, passei da disciplina. Né? Estudei pra caramba, mas não entendi. Não entendi para que serve um espaço vetorial. Não entendi para que serve um alto valor, um alto vetor, uma base. Né? O que é um sistema LI, o que é um sistema LD. Certo? Vocês devem estar vendo isso agora, álgebra linear. E aí, depois de um certo tempo, depois que terminei a graduação, estava indo para o mestrado, eu peguei o livro de álgebra linear, né, e comecei a ler o livro de álgebra linear. E a ficha começou a cair, sabe? Para que serve a álgebra linear? Onde é que está envolvido a álgebra linear? Né? E aí eu percebo a importância de álgebra linear muito depois daquilo que seria para perceber, né? E aí, essa importância está relacionada, né, com o fato de ter adquirido maturidade para entender as demais disciplinas e juntar as demais disciplinas em um contexto maior. Tá? Então, assim, às vezes a gente não entende para que serve aquilo que está estudando, mas o conhecimento nunca é perdido. E um dia você volta, né, a ler de novo isso aí, se você tiver interesse, né, obviamente, e aí você vai começar a associar a isso que você leu com as coisas que você já viram nas suas demais disciplinas, né? Que aí você vai ter uma maturidade, porra. Então, o derivados está associado diretamente com isso, integrais está associado diretamente com isso, né? Especificamente no meu curso. Então, eu consigo fazer isso devido a derivadas. Isso é bem interessante, tá? Então, tem outra questão, que é a questão de maturidade, que você vai adquirir ao longo do curso. Né? Não maturidade que você não seja maduro, mas maturidade em relação ao nível de conhecimento que você vai adquirindo, né? E você vai começar a conectar as coisas, conectar um conhecimento com o outro. Tá? Enfim. Regra do quociente. Vou voltar aqui a derivadas, para a gente poder dar continuidade, né? A regra do quociente fala o seguinte, pessoal. Se a supor que h de x ela é algo do tipo f de x dividido por g de x. Tá? Novamente, para você descobrir a derivada, você vai fazer exatamente isso, né? Você vai pegar h de x, vai dizer que é o limite de delta x tendendo a zero, da h de x mais delta x, menos h de x, dividido por delta x. Depois de você fazer isso, né? Se aplicar aqui essa definição, você acaba descobrindo quem seria a... Opa, foi mal. A derivada, né?
Aí, vocês vão perceber, aplicando aqui a definição, vou mostrar isso na tarde, no período da tarde, tá? Essa definição aqui é demonstrar esse conjunto de dados aqui, né? Vamos dizer, essa fórmula, né, que a gente vai ter. E aí, você vai conseguir obter que a h de x, a h' de x, quando você tem um quociente, né, você vai fazer isso aqui, você vai fazer o seguinte, você vai derivar a primeira, vai multiplicar pela segunda, menos a primeira, derivada da segunda, e dividir isso aqui pela segunda ao quadrado. Tá? Essa demonstração aqui eu faço à tarde. Então, está aqui a forma de você obter uma derivada de um quociente. Certo? Exemplo disso. Exemplo. Suponha h de x igual a tangente de x. Né? Ou seja, tangente é a mesma coisa de ser seno de x sobre cosseno de x. Tá? Eu pergunto a vocês, quanto é a derivada da h de x? A derivada da h de x é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira, deriva a segunda e divide pela segunda ao quadrado. O que tem que fazer, então, é aplicar uma fórmula. Vamos lá. Olha, f de x é a de cima. F de x é o seno. Qual é a derivada do seno, hein? Cosseno. G de x é o cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Mas não. Não podia simplesmente derivar a tangente de x, não? Certo. Mas quem é a derivada da tangente? Sei lá qual tangente. Não. A derivada da tangente seria secante ao quadrado. A gente teria que demonstrar isso através daquela definição. Eu vou te mostrar os dois casos, então. Eu vou te mostrar como é que deriva a tangente usando a definição e vou te mostrar como é que deriva a tangente usando essa expressão. Tá? Quanto é a derivada do cosseno? Vou terminar primeiro isso aqui, depois eu mostro por definição. Menos seno de x. Aí o que a gente faz agora? Substitui, né? Derivada da f, cosseno. Cosseno de x. Derivada da g, a g, né? G é cosseno. Cosseno de x. Menos a f, seno de x. Derivada da g, menos seno de x. Dividido por AG ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x. Certo? Menos com menos dá mais. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. E aí, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Quanto é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Então, vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. 1 sobre cosseno é secante. 1 sobre cosseno ao quadrado, obviamente, é secante ao quadrado de x. Secante ao quadrado de x. Beleza pura, pessoal? Até aí? Professor, qual é o nome dessa relação que o senhor fez de cosseno ao quadrado x com seno ao quadrado de x? Não tem nome específico, não, tá? É uma relação trigonométrica que a gente sempre adota isso aqui como sendo verdade. Né? Cosseno ao quadrado de θ, mas seno ao quadrado de θ é igual a 1. Isso aqui é imutável em relação a isso, né? Aí, O nome do conteúdo é relações trigonométricas, então. deve ser uma relação trigonométrica. Aí, por exemplo, se você for aplicar, olha, vou aplicar agora a definição. A gente acabou de dizer que a derivada da tangente de x, isso aqui, na realidade, é secante ao quadrado de x. A gente encontrou isso via regra do quociente. Se a gente for usar a definição, né, h' de x, vai ficar limite, né, de ΔX que tende a zero, da tangente de x mais ΔX, menos tangente de x, dividido por ΔX. Né? Aí você continua fazendo isso, vai ficar o limite de ΔX tendendo a zero,
tangente de x mais delta x. Isso aqui é a mesma coisa de ser seno de x mais delta x dividido por cosseno de x mais delta x menos seno de x dividido por cosseno de x. Tudo isso, né? Tudo isso dividido por 1 sobre delta x. Aí você faz o MMC aqui, pega esse cara, multiplica por esse cara multiplica por esse, né? Tira o MMC aqui, então vai ficar delta x que tende a 0. E aí vai ficar seno de x mais delta x vezes o cosseno de x menos o seno de x vezes cosseno de x mais delta x, né? Dividido por, e aqui tira o MMC, né? O produto desses dois caras, cosseno de x mais delta x, né? E aí, isso daqui ainda está ainda dividido por 1 sobre delta x. E aí você tem que expandir o seno, expandir o cosseno, né? Vamos lá, aqui, continuando o trabalho. Delta x que tende a 0, né? E aqui você teria seno de x mais delta x, seno de x mais delta x. Isso aqui é igual ao seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro, vezes ainda quem, hein? Cosseno de x, vezes ainda cosseno de x, né? E aí tem menos seno de x que multiplica cosseno de x mais delta x, que é cosseno do primeiro, cosseno do segundo, né? Menos seno do primeiro, seno do segundo, né? Fechou aqui. Tudo isso está sendo dividido por delta x vezes cosseno de x vezes cosseno de x mais delta x. É um trabalho desgraçado, né? E aí É doido, mano. você Ainda bem que continua. perceberam essas fórmulas, né? Pois é bem mais fácil, né? Bem mais Ah, tranquilo. Maria. Aí aqui você faz essa brincadeira aqui, depois coloca essas coisas em evidência, né? Aí você vai ter, ó, cosseno de delta x aqui. Você vai ter seno de delta x aqui, né? E aí você vai ter algo do tipo seno de x, cosseno de x, né? Seno de x, cosseno de x, cosseno de delta x, mais seno de x, cosseno de delta x. E aqui tem menos a mesma coisa aqui, ó, né? Aí vamos botar aqui, mais aqui vai ficar seno de delta x, cosseno ao quadrado de x, menos seno, cosseno, seno de x, cosseno de x, cosseno de delta x, menos com menos dá mais seno com seno, seno ao quadrado de x, seno de delta x. Fechou? Ainda tem ainda aquela divisão todinha ali, né? Que eu não vou escrever mais não. Aí, se você observar isso aqui, você cancela esse cara com esse cara, porque um está positivo, o outro está negativo, né? E aí, você tem aqui, ó, seno de delta x, seno de delta x. Se você dividir ele por delta x e aplicar o limite, aí ficar o limite de delta x dividido por delta x, com delta x tendendo a 0, esse limite vai ser 1, né? Então, vai ficar simplesmente cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, tudo em cima fica 1, né? Tudo em cima vai ficar 1 e o delta x desapareceu porque você aplicou no limite, né? Você botou no limite. E aí vai ficar 1 sobre cosseno de x mais cosseno de x. Isso aqui vai ficar 1 sobre cosseno de x vezes o cosseno de
x mais ΔX, só que o ΔX é zero, então cosseno de x, ou seja, dá 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Tá? Que é a mesma coisa que a gente encontrou anteriormente. Mas olha o tamanho do trabalho para você fazer isso. Certo? Bem mais tranquilo você usar as propriedades. Usa as propriedades. Aplica as propriedades e você resolve. Se você for fazer as por definição, demora muito. E além de que, você vai estar aplicando o limite. E não simplesmente só a ideia de derivada, né? Que aí é outra história. Beleza pura, pessoal? E aí, galera? Desgraça isso aí. Em Gigante. poucas linhas aí, a regra do quociente é Em poucas linhas, a regra do quociente é você derivar a função de cima vezes a função de baixo menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo dividido pela função de baixo ao quadrado. Tá? Você vai fazer assim, ó. Aqui um exemplo, né? Aí a derivada da primeira, você pega, deriva o cara que está em cima. Qual é a derivada que está em cima? 1. Multiplica pela de baixo. Aí você bota o menos. Repete a de cima. Multiplica pela derivada de baixo. Quanto é a derivada de baixo? 2x. E divide tudo por de baixo ao quadrado. Tá? Obviamente, isso aqui é igual a x ao quadrado mais 1 menos 2x ao quadrado. Isso aqui dá 1 menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Beleza, pessoal? Só o filé? Vamos ver se vocês entenderam de novo. Pega aqui seno de x dividido por x ao cubo mais 3x à quinta. Tá? Quanto é a derivada dessa função? Opa, que errado. Se for a derivada, né? Não tem nada não. Deriva de novo, se for o caso. Quanto é a derivada dessa função? Peraí, se eu falar uma coisa interessante aí, a pessoa deriva mais de uma vez, se possível? Sim, sim. Até N vezes. Mas o que isso significa? Aí é que tá. É outro assunto aí já. Não é que seja outro assunto. É que cada derivada tem uma interpretação. A derivada primeira, a gente viu que é o coeficiente angular de uma reta tangente. Pronto. Tá? Aí a gente viu que o coeficiente angular de uma reta tangente, quando a função é mínima, é zero. Ou quando a função é máxima, é zero. Ou quando o ponto de inflexão é zero. Mas como é que eu sei se a função é mínima, é máxima ou não? Aí eu derivo duas vezes. Então, a derivada segunda vai me representar isso. Eu vou mostrar isso para você daqui a pouquinho. É até um exemplo interessante, eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, tá? Te mostro essa parte que você vai conseguir visualizar direito por conta daquele conhecimento que você tem no ensino médio, que é função ao quadrado. Tá? Vamos terminar esse exemplo aqui, eu te mostro isso. Ó, quanto é a derivada do seno? Cosseno. Então, você bota o cosseno, repete a de baixo. 3x à quinta. E agora, eu faço o quê? Menos ou mais? Menos. Menos. Repete a primeira. Deriva a segunda. A de baixo, né? É isso. Que seria 3x ao quadrado mais 15x à quarta. tudo isso dividido por O denominador, né, ao quadrado. denominador ao quadrado. Acabou. Acabou-se a derivada, certo? Obviamente, você pode derivar uma segunda vez, né? Aí, tomando como o seu exemplo lá, suponha que você tem uma função quadrática do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Aí, vamos derivar uma vez aqui para ver o que é que acontece. O que é que acontece aqui quando você deriva uma vez? Fica quanto? A e B e C. 2ax mais b mais 0. 2ax mais B. Isso aqui é o que é isso aqui? Que a equação representa É uma isso? reta. Uma reta, não é? Beleza. Uma reta. Se eu derivar novamente, o que é que vai acontecer? Constante, né? Mas quanto é essa constante? 2a. 2A.
Eu pergunto a vocês, o A na equação, na função quadrática, representa o quê? É Se ela é angular? crescente ou decrescente. Se ela é crescente ou decrescente, é isso mesmo? Ou A tem mais alguma? concavidade, né, não? Ah, pronto, é isso aí que me disse. A concavidade. Concavidade representa o quê? Representa se a função está assim ou se ela está assim. Representa se ela tem um ponto de mínimo ou de máximo, não é? Sim. Então, a derivada segunda está representando o que aqui? Para onde está a Ela é concavidade? positiva. Se o A for positivo, né? É, ainda tem isso, né? Tem É, como saber. se o A for positivo, a concavidade é para onde? O A Pra cima, positivo. um U. Para cima, Nota né? um U. Pronto. Então, ele tem um ponto de mínimo quando o A é positivo. Ele tem um ponto de máximo quando o A é negativo. Concavidade para baixo quando o A é negativo. Beleza? Aí Então, pronto. vê. Só deriva no máximo duas? Não, pode derivar uma terceira vez. Eita, doido. É, pode derivar uma terceira vez. Pode derivar uma quarta, uma quinta, uma N vezes. Tá? Aí cada derivada dessa traz uma informação. Cada derivada dessa é uma informação. As informações que a gente mais utiliza é a derivada primeira e a derivada segunda. Por exemplo, aqui, se você pegar essa derivada aqui e dizer que é zero, você vai ter algo do tipo x igual a menos b sobre 2a. O que é que representa menos b sobre 2a, quando x é igual a menos b sobre 2a? Vocês lembram? Ponto de máximo. É exatamente, o ponto de máximo. O x vértice, não é? Então, quando a derivada primeira é igual a zero, você está obtendo o ponto de máximo ou de mínimo, né? Que é o x vértice. Tranquilo? Ou seja, todas as informações que vocês têm lá no ensino médio de vocês, que foram jogadas para vocês, disseram, olha, aqui funciona desse jeito. Você obteve aquelas informações a partir de derivadas. De uma forma mais precisa, né? Beleza pura? Tem alguma relação isso aí com Bhaskara? Ou é só duas maneiras diferentes de se chegar nesse resultado aí? Se tem X relação com vértice. Bhaskara... Não, tem não, tá? Que aí seriam as raízes da função. Né? As raízes da função, eu acho que você não tem como determinar isso através de derivadas, não. Você tem como encontrar as raízes, os pontos especiais, né? Que são o x vértice, o y vértice, ou cor desse tipo. Mas quantas raízes eu acho difícil. Então, Bhaskara é um método de resolver mesmo, tá? E aí, o que você pode fazer, por exemplo, quando você tem uma função cúbica, né? Do tipo ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, né? Que isso aqui é uma raiz cúbica, que você pode definir aonde é que está crescendo, o intervalo de crescimento e decrescimento. Que você deriva a primeira vez, né? Aí vai ficar 3ax ao quadrado mais 2bx mais c. Isso aqui é uma função quadrática, né? Aí você, como é uma função quadrática, você sabe que tem intervalo que ela está crescendo e tem intervalo que ela está decrescendo. Então, acontece isso aqui, né? E aí, você tem como determinar qual é o intervalo de crescimento e decrescimento. E aí, toda vida que você tem algo desse tipo aqui, por exemplo, você está observando que aqui ela está crescendo, mas chegou bem aqui, né? Que é o ponto de transição, é um ponto onde tem um mínimo, por exemplo, você pode afirmar, olha, depois desse ponto ela está decrescendo, depois vai ter um ponto mínimo ali, né, máximo aqui. Ela está decrescendo, chegou a esse ponto aqui, aí agora ela está crescendo. Então, você tem como dizer o que está acontecendo, encontrar tipo um perfil, mas não exatamente dizer onde é que são as raízes, mas você encontrar um perfil. Beleza pura? Eu sou derivada, tipo, retangente, tá ligado? Aí, a partir desse traçado da retangente, era tipo um ponto médio entre dois pontos da função. Tá. Não é tipo um ponto médio, não, tá? É como se você tivesse... Como é que é construído o gráfico de uma função? Você traça pontos, pontos e vai ligando os pontos, né? Assim que você faz? É, o mais básico possível é assim que você faz, né? Aí, a reta tangente, você pega esses pontos aqui, cada um desses pontos, e vai traçando uma pequena reta aqui, ó.
que passa somente, tocando somente nele. Passa uma pequena reta tocando só nele. E assim vai. Certo? E assim vai. Então, cada retazinha dessa daqui, você tem um coeficiente angular diferente. Então, a derivada num ponto, ela te dá o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Naquele ponto, simplesmente. Não nos demais pontos. Beleza? Beleza. Eu não sei se eu... Professor, as duas equações aí não são equivalentes, né? Tipo, não dá o mesmo resultado. A f de x e a f' de x. Não, não dá não. Aqui a f de x, por exemplo, quando você assoma que f de x é igual a zero, você está obtendo as raízes. Aqui, quando a f' de x é igual a zero, você está obtendo os pontos de máximo e mínimo. Não necessariamente as raízes e os pontos de máximos e mínimos são iguais. Entendi. Quando eu tava viajando aqui, tipo, se tivesse uma equação ao cubo, eu transformava ao quadrado, aí ficava mais fácil de resolver, mas... Não, não. Aí o que você vai obter é o ponto de mínimo e de máximo. Você sabe quais são esses pontos e você sabe que a função ela está crescendo, aí depois decresce, ou coisa desse tipo. Então você tem como dizer qual é o perfil da função, né? Mas não necessariamente onde é que ela passa especificamente, mas você tem como dizer qual é o perfil, entendeu? Entendi. Então, onde é que a gente estava? Regra do quociente, né? Vou fazer mais um exemplo aqui, só para poder fixar as ideias, né? Suponha f de x, tá aqui outra coisa aqui, suponha g de t igual a 5t à quarta vezes seno de t dividido por ln de t. E aí, como é que a gente faz isso? Quem seria a derivada da g de t? Teria que fazer por parte? Logo em cima? Pode, né? Teria que fazer por partes logo em cima, né? Por quê? Porque veja que aqui tem um produto, não é isso que você está dizendo para mim? É. Pronto, então aqui a primeira coisa vai ser a derivada da função de cima, né? Aí você tem que pensar, mas a derivada da função de cima tem um produto. Então, tem que derivar o produto primeiro, certo? Usar a regra do produto primeiro, né? E depois usar a regra do quociente. Mas como é que eu faço, então? Aí você pode dizer, olha, a função de cima eu vou chamar de AT. A função de baixo eu vou chamar de BT. A função de cima, então, ficou t à quarta, seno de t. A função de baixo é ln de t. A derivada da função de cima, quanto é? 20t ao 20t cubo. ao cubo. Correto? Seno de t. O que mais? Mais 20t à quarta, 5t à quarta, vezes cosseno de Seno t. de t. Enquanto a derivada do b de t? 1 sobre t. 1 sobre t. Aí aqui, tá aqui as derivadas das funções de cima e das funções de baixo, né? E aí você vai aplicar a regra. A regra é substituir na fórmula. Qual é a fórmula? A derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira, deriva a segunda dividido pela segunda ao quadrado. É só substituir agora. Né? Não tem dificuldade. Beleza pura? Tá claro para todo mundo isso? Peraí, só um momento. Na hora que o senhor derivou de cima, primeiramente, também tem que derivar de baixo, é? O ln de t? Isso. Porque é para não alterar, é assim, é? Não, porque tem aqui, né, na fórmula, bem aqui, ó. Não, a de cima, primeiramente. Teve que derivar de cima, beleza, que é um produto, o Uhum. 5t, e também teve que derivar o ln de t. Isso. Só que aí o que é que acontece? Veja que a fórmula, ela pede, a fórmula do produto quociente, ela pede a derivada da primeira e pede a derivada de baixo. A derivada de cima e a derivada de baixo, não é? Ah, agora... Então, eu tenho que fazer as duas. Tenho que derivar as duas, no fim das contas. Aí, o que é que eu faço? Eu pego a primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Essa é a regra do quociente, beleza? Eu não vou substituir aqui, pessoal. É só substituir, tá? Não vou fazer isso, não. Não sou nem... Já deixa de ser cálculo, é só matemática básica, quer dizer, Exato. só substituição.
Exato, exatamente. Vamos lá, pegar aqui o H de Y. Aí eu vou dizer agora que você tem E elevado a Y, seno de Y, certo? Mais 5t elevado a 1/5, isso dividido por cosseno de Y, seno, vou botar aqui o cosseno de Y, ln de Y, tá? Cosseno de Y, ln de Y. Eu pergunto a vocês, quanto é a derivada da função h de Y? Certo? Obviamente, isso aqui dá um trabalhozinho fazer, né? Aí, porque você não sofrer tanto, o que é que você faz? Você vai aqui, olha, vamos lá, de cima, eu vou chamar de cima de A. Então, a derivada de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada de baixo, dividido pela de baixo ao quadrado. Quem é A? A é a função de cima. A função de cima é elevado a y, seno de y, mais 5t elevado a 1/5. Quanto é a derivada de A, pessoal? E aí, quanto é a derivada de A? Eu nem sei por onde eu começo. Eu tenho que começar pela sua multiplicação, é? Aqui Derivar tem a um produto. multiplicação? Olha, veja. Aqui tem um produto e aqui tem uma soma, não é? O produto, onde tiver o produto, você vai ter que usar a regra do produto. A soma, você não precisa se preocupar. Você bota a soma mesmo, normal. Tá? Então, por exemplo, quanto é a derivada de uma função que você usa a regra do produto? Quanto é que seria isso daqui, usando a regra do produto? É É, y, seno de y. É elevado a y, correto. É elevado a y, seno de y. Mais é y vezes cosseno de y. Correto. E agora você bota o mais. Aí seria t elevado. T Ah, mas esse elevado. 5. Tá. Esse 5 é por causa daquele negócio, né? Elevado vai. a. Pera. Menos 4 sobre 5. Isso. Exatamente, menos 4 sobre 5. Correto, tá vendo? Não é cor de outro mundo. Vocês sabem fazer isso. Dá um né? medo, né? Dá medo, mas não é cor de outro mundo. Ó, a função B, cosseno de y, ln de y. Quanto é a derivada de B? Professor, com licença, por que ficou t menos 4 sobre y, sobre 5? Porque aqui você desce esse 1/5, não é? Professor. Você lembra disso, né? Que você desce esse 1/5, não é? Ah, lembrei, obrigado. Tá, aí 5 vezes 1/5 dá 1, né? E aí você tira menos 1 do 5, de t elevado a 1/5, né? Então, quanto é a derivada disso aqui? Que é um produto. Quanto é a derivada disso? Da Menos seno de y, correto. y, aí mais cosseno de y, mais 1 sobre x, vezes 1 sobre x. 1 sobre E y. 1 sobre y, no caso. Ó. Veja, vocês estão começando a pegar o jeito. Né? Acertaram quem é essa derivada, quem é do A, quem é do B. E agora é só substituir. Eu não vou fazer isso, né? Obviamente. Mas é só substituir. Eu pego o A, ou a linha, né? Vezes o B, mais o B, A, vezes o B', dividido por B ao quadrado. Tá? Enfim, eu não vou fazer isso, não. Então, vocês conseguem fazer essa brincadeira, né? E aí, que horas são? 9h16, dá tempo de passar a última regra, que é chamada de regra da cadeia. Aí aqui o negócio vai ficar mais interessante. Né? Regra da cadeia. E aí, como é que eu falo quando eu digo que o negócio vai ficar mais interessante? Porque essa regra da cadeia, ela vai dizer o seguinte para ti, ó. Tu tem duas funções. Uma função composta, f, bola, g de x. Né? Isso aqui você escreve como sendo f da g de x. Certo? F da g de x. Ou seja, você está dizendo que tua h de x, por exemplo, é uma função composta do tipo f da g de x. Quando tu derivar h, tá? Tu vai derivar
obviamente, a f da g de x. Certo? E aí, a derivada disso aqui, você vai escrever como sendo o seguinte. Você vai derivar a f, vai continuar sendo a f da g de x, e vai multiplicar pela derivada da g. Tá? Então, veja. A regra da cadeia diz o seguinte. A derivada de uma função composta é a derivada de fora, da função de fora, vezes a derivada da função que está dentro. Beleza pura até aí? Tá claro isso para todo mundo até aí? Tá. Vamos fazer exemplo que vocês vão entender. Ó, suponha f de x igual a seno de x ao quadrado. Veja que o x está ao quadrado e a função que você tem é a função seno. Certo? Então, isso aqui eu posso dizer que isso aqui é tipo uma função composta. Aí, eu vou derivar a tua f. Primeira coisa que tu faz, deriva a função de fora. A função de fora é seno. Quanto é a derivada do seno? Cosseno. Aí tu bota cosseno. Cosseno de quem? De x ao quadrado. Vezes a derivada da função de dentro. Quem é a função de dentro? X ao quadrado. Quanto é a derivada de x ao quadrado? 2x. Acabou. Tá, fazer outro exemplo. F de x igual a e elevado a 2x. Lembra que a gente estava fazendo somente e elevado a x. Agora a gente vai fazer e elevado a 2x, 3x, 4x, x ao quadrado, x ao cubo e assim por diante. F' de x. Quanto é a derivada da exponencial? Pode dizer, quanto é a derivada da função exponencial? É exponencial, professor? Repete ela mesma? Repete ela mesma, né? Só que aí você tem que a função de fora é a exponencial e a função de dentro é 2x. Quanto é a derivada de 2x? 2. 2. Né? Vamos botar outra aqui. F de x igual ao ln de x ao quadrado 1 menos x. E agora? Vamos lá. Quanto é f' de x? Quanto é a derivada do ln? 1 sobre x. 1 sobre o argumento, né? Agora a gente vai falar em relação ao argumento. É 1 sobre o argumento. Né? Então, é 1 sobre o argumento. Quem é o argumento? X ao quadrado, 1 menos x. Beleza pura até aí? Então, nesse caso, a gente vai substituir esse argumento aqui no lugar de x. Isso. Por quê, professor? Por conta da regra que a gente está usando aqui, ó. A regra da cadeia, né? Ó, tá vendo? E continua g de x. Ah, sim, entendi. Entendeu? Entendi. Então, o argumento seria aqui a g de x. Aí agora você multiplica pela derivada da g. Né? Aí a derivada da g é uma função racional, né? Você deriva a primeira, multiplica pela segunda, menos a primeira, deriva a segunda, que é menos 1, dividido pela segunda ao quadrado. Fechou. E aí você vai ter algo desse tipo aqui, e aí você desenvolve aqui mais, troca isso aqui, aí fica 1 menos x sobre x ao quadrado, né, que multiplica 2x menos 2x ao quadrado, mais x ao quadrado, dividido por 1 menos x ao quadrado. Né, cancela esse 1 menos x com aqui. Aqui vai dar 2x menos x ao quadrado, dividido por x ao quadrado, que isso aqui vai dar, cancelar um x também. Enfim, isso aqui você vai simplificar isso, né? Dá para simplificar mais. E aí você vai ter f' de x igual a 2x menos x ao quadrado, 2x menos x ao quadrado, coloca x em evidência, então vai ficar 2 menos x, cancela um x daqui, então vai ficar 2 menos x dividido por x, que multiplica 1 menos x. Né? Ou seja, complica um pouco mais as coisas, mas não é coisa de outro mundo. Vamos lá de novo, fazer outro exemplo. Ó,
Outro exemplo. Vou pegar um negócio mais fácil agora, tá? Aquele lá foi um pouco mais complicado. F de x é igual ao ln do seno de x. Quanto é a derivada do f de x? Vai ser L é 1 sobre seno de x. 1 sobre seno de x, que é 1 sobre o argumento. Vezes cosseno, menos cosseno. É cosseno de x. Cosseno de x. Cosseno sobre seno, cotangente, né? É. Viu como é fácil? Não é coisa de outro mundo. Agora, se você for aplicar a definição disso aqui, rapaz, isso aqui dá trabalho, viu? Essa daqui especificamente dá um trabalho desgraçado. Resolver pela definição. Agora você não precisa mais usar a definição. Outro exemplo aqui, vamos pegar aqui. F de x igual a seno do ln de x. Certo? Quanto é a derivada dessa função? Vai ser cosseno de ln. Cosseno Cosseno de ln x. Vezes 1 sobre x. 1 sobre x. Beleza pura? Né? E aí, se você fizer outro exemplo aqui, por exemplo. Né? Agora aumenta aí os termos. Vou aumentar, cara. É uma ótima opção. F de x igual, vamos botar aqui, ó. Vou botar a mesma coisa, tá? Seno do ln, do cosseno, da tangente, né? De x ao quadrado. Fechou aqui o primeiro, fechou o segundo, fechou o terceiro. Tem 3, 1, 2, 3. Pronto. Quanto é a derivada dessa função? Vai ser cosseno de ln. Vai ser cosseno de ln, cosseno e tangente de x ao quadrado. Isso? Isso. Essa daqui é a primeira parte. Então, você derivou a de fora. Você começa sempre pela de fora. Porque está na borracha. Né? Então, você começou pelo seno. Você vai botar aqui cosseno, derivado do seno. Coloca o argumento. O mesmo argumento. Cosseno, tangente, x ao quadrado. Fechou, fechou, fechou. Depois... Aí vai ser vezes 1 sobre cosseno de tangente de x ao quadrado. Isso? Isso. Aí depois vezes... Vezes... É secante ou cossecante? Do cosseno. Menos seno. Do cosseno é menos seno, é menos seno. Eu tava já inteligente. Menos Menos seno de tangente de x ao quadrado. Isso. Depois, Agora, de tangente é secante ao quadrado, professor? secante ao quadrado. Secante ao quadrado. Ao quadrado, né? De x ao quadrado. Aí depois, 2x vezes 2x. Fácil, né? Fácil, né? Então, vamos lá. Vamos modificar, aumentar o nível. F de x igual a... Vou botar secante agora. A derivada secante, só para vocês lembrarem, tá? F' de x é igual a secante de x vezes a tangente de x. Tá? Aí, vamos lá. Suponha f de x igual a secante de seno de x, certo? Dividido por tangente de ln de x à quinta. E aí, como é que a gente faz isso aqui? Ô, professor, tem uma pergunta. A gente vai aplicar duas propriedades, aquela do produto e depois aquela aqui da divisão, que a gente faz aquela que a gente faz derivada de um vezes o outro, menos o outro, menos a derivada do outro, sobre isso. A de baixo ao quadrado. A gente vai fazer duas, que é do produto e essa, certo? Da cadeia, que é da cadeia, da cadeia e do quociente. A gente vai fazer essas duas. Aí, né, obviamente, você vai pegar aqui a derivada da tua função, usando a regra do quociente, que a primeira coisa aqui é um quociente. Primeira coisa que você vai fazer. Então, você pode dizer que a de cima é A e a de baixo é B, aí você teria a derivada de A vezes a B menos A vezes a derivada de B dividido por B ao quadrado. Tá? Aí você vai aqui e você olha, o A é igual a de cima, né? Secante do seno de X. Aí você vem aqui e você deriva o A. Quanto é o A?
derivada do A. Você esquece o B e deriva só a função A. Quanto seria a derivada do A? Mas secante secante de x, esse daqui de cima que você colocou. Pronto. Então seria secante do seno de x vezes O seno. a tangente do Gente, seno de x vezes a derivada do seno, né? Quanto é a derivada do seno? cosseno. Cosseno. E agora tu faz a mesma coisa para o B. O B, tu está dizendo que é a tangente do ln de x à quinta. Né? Esse ln de x à quinta, 5x. Professor, a derivada da secante de x é secante vezes tangente, certo? Certo. Ah, certo. E a tangente de x, quanto é a derivada? É secante ao quadrado Secante ao vezes quadrado. ln de x à quinta. ln de x à quinta. Aí, vezes 1 sobre x à quinta. Vezes. Vezes 5x à quarta. Acabou. Certo? E o resto é substituir. Beleza pura? Né? Vamos lá, vamos expandir as ideias. Né? Eu vou deixar agora, vou colocar aqui um exemplo para vocês responderem. Cadê? Aqui, são 9h29. Eu vou colocar um exemplo para vocês responderem, né? Pensarem como responder esse exemplo, certo? E aí é o tempo que eu faço a chamada, coisa desse tipo. Aí vamos lá. E depois a gente retorna para terminar. Eu vou pegar aqui f de x igual a exponencial. Professor, com licença. Não. O senhor tem algumas provas passadas, e como o senhor tinha de limite, o senhor deu um bocado de material de provas passadas, de listas passadas de limite, para a gente tentar resolver. O senhor tem algumas de derivada, para a gente entender mais o nível dessas questões e tais? Eu tenho sim. Eu vou baixar elas e te envio no grupo lá. Eu vou procurar essas provas. Certo, mas obrigado. De nada. O ruim é que não tem um gabarito, né, Joel? Tem não, cara. Um gabarito tá tudo na minha cabeça. Eu não preparo aula, não, macho. E nem resolvo essas questões de imediato, não. Não sei se você percebeu, eu faço todas elas aqui, de cabeça aqui. Às vezes comete erro por isso, né? Mas eu não faço esse tipo de coisa, não. Até porque para ficar mais fluido, né? E para poder também não ficar com a aula amarrada e não dar a mesma aula de manhã e de tarde. Porque os exercícios cair à tarde, isso é diferente de manhã, as coisas que faz à tarde, isso é diferente de manhã, esse tipo de coisa. Eu não sei se isso é bom para vocês ou ruim para vocês, mas para mim é melhor. Então, enfim, eu tento criar essa perspectiva, né? Exponencial, isso aqui é a mesma coisa de tá? Isso aqui. Certo? Exponencial, a mesma coisa de elevado a alguma coisa. Elevado a alguma coisa, tá? É só uma forma de escrever. Exponencial do seno, né? De x ao quadrado vezes o cosseno de x ao cubo. Ou melhor, vou botar até assim. Tá melhor assim. 1 sobre x. Né? Dividido por... O espaço aqui é pequeno, vamos ficar na questãozinha pequena. Dividido por ln, né? Da tangente de x ao quadrado dividido por cosseno de x vezes ln de x. Fechou aqui, vezes, ó, o ln vezes outra coisa aqui, né? Aí a gente tá aqui, seno de x ao cubo, 1 menos x. Tá? Então, eu quero que vocês tentem fazer quanto é a derivada disso. Certo? Eu vou dar um pause aqui na gravação e daqui a 10 minutos, né, a gente retorna para responder essa questão. Eu vou deixar lá na questão lá, tá?